É. Então vamos lá, galera. Bom, vamos falar aqui sobre FIBO, né? Que não deveria ser novidade para ninguém aí, né? Mas é sempre importante a gente relembrar, tá? Então, pessoal, qual é a importância de FIBO, certo, nas nossas operações, né? A gente vai usar FIBO para traçar a projeção, né, quando o ativo, né, ele aciona algum padrão, né, seja rompimento de pivô, topo duplo, fundo duplo, né, a gente sempre vai usar o FIBO para quê? Para ver os possíveis alvos, tá? E ver se a gente tem condições de ir até aquele alvo, se não vai ter nenhuma barreira pela frente, tá? E uma outra maneira que a gente usa muito o FIBO é para traçar a retração, né? Então, o preço fez o movimento, né? O ativo fez o movimento, né? A gente tem um fundo, tem um topo, ou vice-versa, né? Tem um topo, tem um fundo. A gente vai, então, traçar a retração usando o Fibonacci para ver, tá, quais são os prováveis, né? Os possíveis pontos, tá, que o índice pode chegar, tá bom? E a partir daí a gente tomar as nossas decisões com muito mais, vamos dizer assim, veemência, né? Com muito mais validação, tá bom? Então, os dois pontos que a gente sempre vai usar FIBO, né? Então, aquilo que eu falei, né? Ou seja, é uma sequência de Fibonacci, né? A sequência numérica proposta pelo matemático Leonardo Pisa, tá? Então, só para colocar aqui, né? Quem é, deixa eu apagar aqui, quem é o inventor, certo? Dessa sequência, tá bom? E como é que se calcula ela, né? Esses números não foram inventados do nada, tá, pessoal? Tem todo um fundamento por trás, né? Então, você tem os três primeiros números e, a partir do terceiro, você vai calculando os próximos, tá? Então, você vai pegar o quê? 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. Certo? 13 mais 8, 21. Então, esses números não são inventados, tá? Tem toda uma lógica por trás, tá bom? Então, eu coloquei a fórmula aqui, né? Só para vocês saberem que o próximo número é sempre o quê? O somatório dos dois anteriores. Tá claro, pessoal? Tá? Então, a partir desse raciocínio, tá? O PISA, né, chegou ao que a gente chamava lá na época de retângulo de ouro, né, cara? Ou seja, um arco chamado espiral de Fibonacci, tá? Aonde ele poderia ser desenhado a partir do número 3, certo? Com um coeficiente aproximado de 1,618, tá? Então, pessoal, se vocês pegarem os números de Fibonacci, tá? A partir do número 3, tá? Vocês vão ver e dividir pelo anterior, vocês vão ver que eles vão começar a se aproximar desse 1,61, né? Então, agora aqui, ó, 5 divididos por 3, 1, certo? 8 dividido por 5, ó, 13 dividido por 8, ah lá, começa a se aproximar dele, né? 21 dividido por 13, tá? Até que vai chegar um momento que você vai bater exatamente o 1,61, tá? Ó, igual a... Espera aí, agora sim, igual a 55 divididos por 34, tá? Então, pessoal, não é à toa que a gente utiliza muito o 61,8%, tá? Por quê? Porque ele é o coeficiente, tá? Que é da divisão entre o número e seu antecessor, tá bom? Tá claro até aqui? Beleza? Tá? Beleza. E
para quem lembra disso, esse valor era o que lá na época que a gente estudava, né? O nosso famoso número... Φι. Aê, Fifi, exatamente, Φι. tá? É. Exatamente. Então, quanto mais você vai avançando na sequência, tá, pessoal, mais próximo você vai chegar sempre nesse coeficiente, tá? E aí, por que que isso é relevante matematicamente, tá? Porque ele é o número de ouro, tá? Esse número 1,618, se eu não me engano, 033, não sei, não lembro o resto, é conhecido como número de ouro, ou alguém falou lá, se eu não me engano, foi o Kleber, né? A proporção áurea, tá bom? Muitas vezes até utilizado aonde? Na arquitetura, no design, né? Nas artes, né? Então ele é utilizado sempre como uma métrica para você chegar numa solução perfeita, tá? Então não é à toa que se usa Fibonacci dentro do ativo, tá? Então eles são muito populares entre os analistas técnicos, tá bom? Aonde pode ser aplicado, inclusive, em qualquer, tá, período de tempo. Tá? Óbvio que quanto maior o tempo, né, melhor vai ser a precisão do FIBO, né? Ou seja, mais assertivo vai ser. Tá bom? Mas você pode utilizar nos 5 minutos, 10. Não é à toa que a gente traça no 15, quando a gente vê, né, um movimento importante ou algum alvo, né? Traçamos aonde? No 120, traçamos também aonde? No diário, no semanal, né? Então você pode traçar em qualquer tempo gráfico, tá bom? Então ele é utilizado para identificar pontos em que o mercado tem chance de seguir o seu movimento de tendência, tá? Ou revertê-lo, tá bom? Claro até aqui, pessoal, tá? Os tipos mais comuns, tá, de níveis de Fibonacci, como eu já expliquei para vocês, né, são níveis de retração e expansão, né, que a gente utiliza muito a palavra projeção, tá? Dando sequência, pessoal, os níveis de retração, então, eles vão indicar o quê? Os níveis que o preço pode retrair até retomar a tendência, que foi esse exemplo que a gente falou muito, né, da operação que vocês fizeram ontem, né? Ou seja, vocês usaram uma retração que não é muito comum, tá, dentro do índice, tá, pessoal? Ela pode dar certo em outros ativos, tá? Mas dentro do índice eu tenho propriedade para dizer que a retração lá de 76 não é muito assertiva, tá? Pode uma vez ou outra acontecer de ir só até ela, mas não é muito assertiva, tá bom? A gente vai usar então o 0 e o 100, né, para a gente poder ligar os pontos, tá? Então a gente vai ter aqui, né? Vamos dizer, acho que eu vou pegar o Word, cara, prefiro desenhar no Word, tá? Deixa eu trazer o Word aqui do outro monitor, beleza. Então tá bom. Então, vamos dizer que a gente tenha, né, uma sequência de baixa aqui, tá? Beleza, baixa, 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 né? Até que o preço vai e faz o quê? Um fundo, tá? Então a gente agora tem bem identificado o quê? Um topo e um fundo. Então você vai usar o 0, né? Para partir, nesse caso, a gente quer, como está numa tendência de baixa, a gente precisa localizar os pontos de possíveis retrações do preço. Então a gente vai começar do topo para o fundo, certo? Então, quando a gente ligar isso aqui, a gente vai ter aqui as nossas possíveis retrações, tá? Beleza, pessoal? Então, para traçar a retração, eu preciso apenas de
0,38,2, 50%, que é a metade do movimento, então é um ponto importante. E olha o nosso 61,8 aí, tá? E o 100%, tá bom? Agora vamos voltar no Word para ficar muito claro isso que eu vou falar para vocês de novo, tá? Como é que apaga esse troço mesmo? Sempre a borracha aqui. Então vamos lá, tá? Então vamos dizer que a gente tenha traçado, tá, a retração de uma pernada de alta, tá bom? Então, dentro dessa retração, a gente vai ter o quê? Nós vamos ter os nossos níveis de preço, tá? Quais são eles? 61,61 não, 62, né? Não, 61,8, 50. Nossa, que mal de Parkinson, um cacete aqui, né? E o 38,2, certo? Então, não teremos outro número que não seja esses três dentro da retração traçada, tá? Bom, o preço chegou lá e agora ele vai começar a retrair. Se ele chegar até 61, tá? E começar a fazer o movimento de volta, ele tem grande chance de romper o topo. É o movimento mais provável. Tá bom? Se ele chegar até a retração de 50, o movimento mais provável é que ele pare no topo. Tá? Se ele chegar até a retração de 38%, o movimento mais provável é que ele pare na retração de 61. Tá bom? Então, sempre que a gente for fazer alguma operação nessas retrações, a gente tem que estar muito ligado, tá, nisso daqui, para não tentar levar o preço aonde ele provavelmente não vai. Tá? Então, isso é importantíssimo, pessoal. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fez o choque hoje, a gente só levou até aqui. Foi onde a gente saiu, a quarta saída. Tá? O que ele fez depois? Ele deu uma recuada. Tá? Se vem até o 61, né, com uma provável, né, vamos dizer assim, confirmação do pivô, que seria a pernada 3, excelente, né? Vamos, então, deixar uma parte da mão para a gente poder aproveitar essa pernada. Se vem até 50%, até aqui. Por isso que, às vezes, né, eu fico chateado, né, quando faz um candle, por exemplo, aqui na buy zone, e a entrada dele já está perto da retração de 61, né, gente? Fica difícil fazer essa entrada, né? Tá? Aí por isso que eu falo, pô, não deveria ter ido tanto, né? Por conta disso, né? Porque quanto mais afastado das possíveis retrações que ele vá, melhor e mais assertiva, e dá para aproveitar mais ainda a nossa entrada. Dúvidas até aqui, pessoal? Ficou claro isso? Perfeito. Perfeito. Então tá. Então vamos agora no que a gente fez hoje, tá? Então vamos lá. O que a gente identificou hoje aqui, né? A gente identificou esse fundo e esse topo, perfeito? Então a gente foi e traçamos isso aqui,
tá? Isso aí. Seria até melhor se a gente tivesse traçado aqui, tá? O correto seria esse movimento aqui, tá bom? Onde foi a nossa entrada, pessoal? Olha isso aqui, tá? Foi aonde? Olha que puta entrada, tá? Retração de 38, confluência com canal, média de 21 e candle gatilho do 120, cara. Bateu e olha o puta choque que deu, tá? Tá bom? Então, quando é a primeira batida, vejam que aqui ele já foi direto, né? Já foi mais complicado. Ele até deve ter dado uns repiquezinhos aqui, mas depois ele ultrapassou, tá? Então, por isso que essa estratégia de choque é legal, porque numa retração dessa de 38, com outros indicadores juntos, pessoal, não dá para perder isso aqui, tá? Lembrando que tem que ser a favor da tendência. Perfeito? Tem que ser a favor da tendência para fazer uma operação dessa, tá? Contra a tendência já fica mais difícil, por quê? Porque ele pode varar, ele pode até voltar, mas vai passar um certo calor, tá? O stop dessa operação, pessoal, sempre vai ser na mínima do candle que você entrou, tá? Por quê? Porque, cara, se ele ultrapassar aquele ponto, fudeu, né? Então, se você entrou nesse candle, tá aqui, continua na operação, teu stop tem que estar na mínima dele. Tá bom? Perfeito? Perfeito. Ué, Tá? Diga. tem que estar traçado certinho, né? Porque às vezes você está com a fibra errada, você vai entrar em ponto errado também, né? Exatamente. Por isso que é importantíssimo identificar o movimento, tá? Porque senão, imagina, você acha que é um ponto importante, não é um ponto de fibo, tá? Por isso que o Ogro falava muito o seguinte, né? Fibo nunca erra, quem erra é quem traça, tá? Perfeito. Essa é uma frase clássica dele que eu concordo assim, gênero, número e grau, tá? Quem Ô, erra Roy, é quem traça. Diga. esse candle 8, ele chegou a romper, né, minimamente aí a área de 38. Ele poderia já ser considerado buy zone, né? Sim, já é buy zone, sem Tá, dúvida. ele Tá? tem que fazer essa violação para poder ser Tem, buy zone. tem. Tá Violou bom, 5 pontos, é buy zone. beleza. Até o toque você já considera, tá? Você Uhum, já pode considerar, tá? Mas tem que pelo menos tocar, tá? Eu prefiro quando viola, tá? certo. Tá bom, pessoal? Agora, olha só, vamos traçar o contrário, tá? Para ver se teria dado alguma operação, né? A gente tem aqui um topo e tem um fundo, certo? Vamos traçar, então, essa retração aqui agora. Porra, olha isso aqui, ó. Muito próximo, né? Mas olha só onde o preço parou. Tá vendo? Olha onde ele veio primeiro aqui, ó. Testou o 61 e voltou. Depois é que ele foi. Por isso que eu falo, primeiro toque, né? Olha que entrada linda teria sido na venda. Confluência com candle gatilho. Concordam? Tá? Então, quando você tem confluência, é que a gente não sabe o movimento, né? Ele pode ter tocado, voltado tudo e depois ido, né? Tá? Mas só para vocês aqui verem como ele para nas retrações, né, cara? Olha Porque isso aí também aqui, ó. tá contra a tendência, né, aí, essa operação. Na verdade, você ia estar a favor, né? Porque ele formou um pivô de baixa aqui no 15, tá? Você ia estar contra a tendência nos outros tempos gráficos, tá? E aí tua observação é perfeita, porque o melhor para essa operação é que você esteja a favor de todas, tá? Ou Certo. de pelo menos duas delas de tempos maiores, né? Tá? Uhum. No exemplo Então, anterior, você falou, a gente analisou o choque na retração de 38. Aí ela teria sido
na região de 61. Ambas casadas com outros indicadores, tanto a 61, 50 e 38, elas têm o mesmo poder, né? De dar esse Tem, tá? refil. Tem o mesmo poder, tá? Mas é importantíssimo que você identifique, tá? Uhum. Não só algum validador junto, mas também que você saiba contar as ondas de Elliott, né? Sim, Então, sim. por exemplo, né, se você está aqui no primeiro movimento, tá? Ou seja, você fez a primeira pernada, né? Aí você tem possibilidade, né, de ter a formação do pivô. Cara, você pode muito bem fazer o teste na primeira retração, né? Desde que ela esteja junto com o quê? Com algum outro validador, né? Agora, imagina se já é a quinta pernada. Já é mais difícil você trabalhar a retração no 61, tá? Certo. Então, também depende do movimento, né? Vamos pegar outros exemplos aqui para trás, tá? Ó, vamos pegar, por exemplo, esse movimento aqui. Aqui é onde bateu. Olha isso aqui, ó. Cravou, não cravou? Aonde? No 61. Só que nesse caso aqui você não tinha confluência com nada, né? Sim. Depois ele foi aonde? Foi lá no 50. No 50. Nesse Depois caso que já foi. poderia, por quê? O Kendo gatilho. Só que você não vai fazer no Kendo gatilho, você vai fazer na retração. Uhum. Você sempre vai fazer no que tiver mais longe, tá? Se você tivesse a retração primeiro e um Kendo gatilho logo aqui, você faria no Kendo gatilho, tá? Então, olha como funciona a retração, pessoal, tá? É muito bizarro o negócio, tá? Ô, Roy, Vamos... mas essa perna não tinha que ser do Candle 10? Não, para mim é desse Kendo aqui. Aqui é que começa, né? Tá, onde começa, então? Tá, Ele até é um pivô, né? Ou seja, essa aqui seria a terceira pernada, né? tá, Então, para mim, a pernada é essa aqui, tá? tá, joia. Você valida IDP também, Roy? Oi? Você validaria IDP também? Sim, você pode usar vários validadores, né? Não tem problema, né? Por exemplo, teve um dia desses que eu fiz o choque porque eu vi IDP para cima, né? Ele desceu aqui reto. Hoje foi um caso, tá? Quando a gente fez o choque, tinha IDP para cima, tá? Então, é outro ponto que pode ajudar, né? Vamos ver aqui outro exemplo, ó. Vamos ver esse movimento aqui, ó. Olha isso aqui. Isso aqui foi o que eu fiz na quarta-feira, né? Eu fiz essa aqui, tá? Quarta-feira. Vocês entraram, se eu não me engano, foi aqui ou não? Ou eu estou falando besteira? Vocês entraram em algum PFR aqui, não foi? Foi ontem, né? Antes de ontem. Foi na quarta, né? Quarta, né? Ou foi quinta? Ah, foi Não, quinta é aqui, ó. hoje. Vocês entraram aqui, ó. Nesse aqui. Nesse aqui que vocês entraram. Foi. Tá? Aqui, ó, pessoal, olha só que coisa linda, cara. Você está na tendência de alta. A retração de 38. Agora vejam só, em todas elas teriam dado certo, né? Ó, quem fez aqui nessa retração de 61 foi, né? Porque esse que andou abriu foi lá na PQP, concorda? A gente não sabe todo esse movimento, né? Pode ter vindo até aqui, dado um sufocozinho para depois ir, né? Quem fez na retração de 50, a gente também não sabe esse movimento desse candle, né? Fica difícil analisar assim depois dele parado, tá? Mas olha só, 38 com a confluência do candle gatilho e fundo de canal. Olha que delícia isso, a favor da tendência. Porra, é para fazer de olho fechado, né?
tá? Então, as retrações, pessoal, servem para isso, tá? Para você identificar possíveis pontos onde o preço pode buscar, depois pode continuar, ou ele pode buscar e pode reverter, tá? E aí você alinha isso ao seu modelo operacional, né? Por exemplo, não, eu faço choque, beleza. Ou um PFR, né? Então, eu só opero PFR, então vou esperar que seja dentro de uma retração importante, né? Tá? Esse é o grande ponto. Ficou claro, retração, pessoal? Alguma dúvida? Eu acho que o grande segredo Tranquilo. aí é a questão de traçar certo, né? É identificar o 1, 2, 3 de topo, 1, 2, 3 de fundo, Uhum. e pelo que você explicou aí, é sempre na direção do movimento, né? Se é um movimento de baixo, então eu vou traçar de cima para baixo. Se é um movimento de alta, é de baixo para cima. É o que eu costumo fazer, tá, Fausto? Tem gente Sim, que faz o sim. contrário, né? Por Não, sim. exemplo, ó, esse movimento aqui, né? Você vai e traça aqui, né? Uhum. Cadê o imã? Agora o imã é importante. Você traçou aqui a retração, né? Olha onde o preço veio buscar. Só no 61, né? Certo. Tá? Ele Pois fez esse é, PFR e depois foi embora, tá? Rompendo o topo, né? como o Tá? Fausto falou, a minha maior dúvida é traçar da pernada, né? Onde começar a pernada, né? E aí vai ser prática, não adianta. Prática, pessoal, é olho, tá? Mas olha só, se vocês tiverem fundos muito próximos, né? Primeiro tem que ser uma pernada importante, tá? Que tenha quebra de Uhum. estrutura. Então, por exemplo, esse aqui fez um fundo abaixo desse, concorda? Então, ele Sim. já quebrou uma estrutura de alta, então essa pernada é importante. Você vai pegar daqui até o fundo, né? Uhum. Tá? Ó, daqui até o fundo. Aqui a gente não sabe como é que foi, Aí o né, que a tu falou da movimentação do candle. importância, aí o que tu falou da importância da tendência, né? Tu Pois vê, é. né? Então, por Movimento de exemplo, baixa, aí a subida saiu varando todas as retrações, e foi até a última, né? pois é. Então, olha só, testou aqui. Uhum. Por que que ele fez isso? Era uma tendência de alta nos 120 minutos no diário e no semanal, né, Uhum. gente? Então, Ou não seja, dá para fazer. o choque foi na primeira retração, no zero aí, né? No início da pernada de baixo, né? É porque a gente não sabe, né, como é que foi o comportamento do candle, né? Mas veja esse aqui, Sim. ó, por exemplo, quando ele bateu no 61 junto com esse candle gatilho e acabou fechando aqui, eu tenho certeza que ele veio mais, Exato, tá? verdade. Uhum. Tá bom? Então, por exemplo, aqui Se poderia tu ter pegar o sido candle 15 mesmo, fez o 14, aí o 15 tocou no zero e derreteu, né? derreteu mais ou menos, né? Ele deu aqui um É. PFR, Então, né? Mas ele veio até a média, né? veio até a média. Então, aqui, pessoal, o que que a gente veria para entrar nisso aqui? A divergência, né? Uhum. Né? Então, nesse caso aqui, a gente está aonde, pessoal? Que região é essa aqui? Na Você traz Cellzone ou não? Cell Zone, perfeito. Uhum. Então, é um PFR junto com Trap, né? Porque ele tentou Uhum. violar esse último topo, perfeito? Sim. Dentro da Cell Zone, e aí a gente checaria o quê? Se tivesse divergência ou não, tá? Mas a gente teria que ficar muito atento, que teria que ser uma operação curta, né? Puta, que foi um retorno à Porque média, né? exatamente, né? Por quê? Porque a gente está numa tendência de alta em todos os tempos gráficos, né? Não é. Tá? Mas é uma operação que dá para aproveitar, tá? Vamos pegar mais um exemplo aqui para trás, para ficar mais claro aí para vocês, tá? Vamos lá. Ó, consolidação assim, pessoal, não se traça retração, tá? Eu não costumo traçar, tá?
Pô, tu vai traçar a retração daqui para cá, um movimentozinho pequeno desse, você pode até traçar, caso você ache que realmente vai ser uma consolidação, que você queira tradear a consolidação, tá? Mas não é algo que eu costumo fazer, tá bom? Aí vamos lá, vamos traçar aqui outra retração, né? Ó, vamos pegar aqui, por exemplo, esse movimento, tá? Ó, você vinha aqui no movimento de alta, toda essa queda quebrou a estrutura, né? Ou seja, ele fez aqui um fundo mais baixo que esse. Então, essa queda é uma queda importante. Você vai traçar a retração aqui. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Puta entrada, né? Foi embora, tá? Para quê? Para confirmar, né? Pelo menos até ali o 61, né? Olha como brigou no 61 e depois que foi, tá? Mas olha só como ele brigou nas retrações. Olha como ele parou aqui na retração de 61, tá? Depois, olha como esse candle foi, veio nela, tá vendo? Ó? Retração de 50, também teve briga, tá vendo? Olha aqui, ó, o fechamento desse candle, bem na retração de 50, tá? Aqui de novo, brigou na 61, tá? Então, por isso que eu não gosto de ficar traçando retração em tudo que é movimento, porque tem que ser um movimento importante, tá? Por exemplo, aqui no 120, né? Qual foi o movimento importante para mim? É esse movimento aqui, né? Ó, mas ele não chegou próximo da retração, né? Tá vendo? Porque você tem a média de 9 que acabou segurando o preço nela, né? Quando você está a favor da tendência, é isso. Agora vamos Então, mudar. processo de consolidação aí, né, Roy? Aqui sim, agora é uma consolidação, né? Não ativou o topo duplo, né? Graças a Deus, né? Vamos aqui para o 60 agora, né? Ó, o que você tem no 60 aqui, ó? Você teve um pivô aqui acionado, né? Então, movimento 1, 2, 3. Você poderia traçar a retração para ver se ia ter o movimento 5. Daqui até aqui, ó, mas não veio na 61, né? Ou seja, quando a força está muito grande, pessoal, às vezes não vem na 61, tá? E aí, Roy, o que você faz? Faço nada. Simples assim, tá? Ah, Roy, mas pode formar um pivô e ir embora. Tá bom, mas eu não faço nada, não foi nenhuma retração, tá? Então eu perco o trade. Por quê? Porque é mais provável que não vá, tá? Ó, essa pernada toda aqui foi importante para vocês? Sim ou não, pessoal? Estou dormindo? Foi, né? Claro. Com certeza. Beleza. Então, traçou a retração aqui, né? Olha onde brigou aqui. Onde é que foi esse candle? Retração de 38, sim ou não? Tá vendo? Olha essa sell zone aqui, ó, que delícia. Quem fez? Tá vendo? Então, a retração serve para definir os pontos importantes, né? Onde vai ter briga. Então, por exemplo, você está posicionado, vamos dizer que você tenha comprado aqui o PFR. Por que a gente sai na retração de 61 às vezes? Porque, cara, se você tiver numa operação contra a tendência, e a maioria das vezes você vai estar quando é PFR, né? Porra, eu não vou dar mole, né? Pelo menos a maior parte da mão eu vou o quê? Vou aliviar na retração de 61. Foi o mole que a gente deu lá no Imersão, não sei se vocês lembram disso. Quando chegou o cachorro lá. Sim, sim. Vocês lembram? Né? A gente Chegou na retração de 61 com VWAP e a gente não saiu. E a gente não saiu e aconteceu o quê? Uma queda brusca, né? Tá, pessoal? Então, quando for uma operação contra a tendência, tá? Em PFR, né? Mamãe grávida, doji ou até um trap, tá? Com divergência,
Tudo bem, a gente pode tentar aproveitar mais o movimento, mas tem que ficar ligado nas retrações, tá? Porque vão ser pontos de briga, né? Então, alivia mais a mão ali ou deixa o alvo até lá, tá? Que é o que a gente tem feito, né? A gente faz isso, né? Aquele dia foi uma distração realmente com o cachorro lá quando entrou, né? Dúvidas em retração, pessoal? Ficou claro? Agora clareou bastante. Tá? Pelo amor de Deus, anotem isso aqui também, tá? Eu vou botar esse vídeo lá no YouTube, tá? Então, fiquem tranquilos para vocês assistirem de novo, tá? Mas Perfeito. retração pro mini índice são esses pontos aqui. Tá bom? Beleza. Beleza. Vamos Maravilha. então agora à projeção, né? Achando que era só isso? Bom, Não. então o preço, como a gente falou, tende a voltar a esses níveis antes de continuar a tendência predominante, tá? Os níveis de projeção indicam níveis que o preço poderia alcançar, tá? Após um movimento, tá? Então, fez algum pivô, né? Formou algum topo duplo, o que a gente vai fazer? Vamos traçar a projeção, tá? O índice, ele costuma tá, na maioria das vezes, tá? Por isso que eu só tenho esses níveis aqui, tá? Atingir esses níveis, tá? É muito raro ele passar do quarto, tá? Só numa tendência muito forte. A gente até viu, acho que na semana passada, né? Que ele varou e foi embora. Mas é raro, tá? Então, a gente sempre vai usar, olha o 61,8 de novo aí, olha o 61,8 de novo aí. Vejam que não é à toa, certo? Então, a gente sempre vai usar esses níveis de projeção, tá? Tem gente que usa só esses 3 primeiros, tá? O ogro é um deles. O ogro não tem esse 4º nível, ele só tem esses 3, tá? Dúvidas? Claro, né? Um monte, né? Vamos traçar aqui, então, agora. Só todas, certo? Profit, beleza? Então, vamos lá. Vamos lá, tá? Porra, eu acho que eu vou... Tem como esconder, não tem? Aonde que é o olhinho aqui? Aonde que esconde o estudo? É aqui, né? Que isso aqui? Aqui. Que aí fica mais fácil visualizar, né? Tá? Então, vamos lá, pessoal. Falar um pouquinho de pivô de novo, né? Para a gente poder, então, ver a projeção de pivô, tá? Então, o que é o pivô mesmo, hein, cara? Às vezes eu esqueço o que é o pivô, né? Você vem aqui numa tendência de baixa, beleza? Aí ele vai, opa, faz um fundo acima do fundo prévio, certo? Se romper o topo, é o quê? Um pivô de alta, tá bom? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar Fibo, e aí tem 2 maneiras, tá? Tem gente que pega fundo, topo e projeta para cima. Tem gente que pega fundo, mede até o topo, vem nesse fundo e larga projetando para cima. Perfeito? As 2 maneiras estão corretas, tá? A projeção de 61 nada mais é do que 100% da projeção largada do fundo. Por isso que ela existe, tá?
Você não está simplesmente traçando só 61 do movimento. Não, você está pegando essa pernada aqui e jogando para cima. Então, se você larga do topo 61, é exatamente 100% do fundo. Tá bom? Vamos ver aqui na prática, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vem aqui, vamos ver se a gente pega aqui um movimento claro, né? Aqui, ó, aqui tem um. Então, vamos lá. A gente vinha aqui numa tendência de baixa, certo? Baixa. Certo. Beleza. Sim. Então, caralho, que porra é essa? Ai, Ele é. voltou Ele o volta os estudos, Ele é. volta. Volta. estudo indicador. Meu Deus do céu, que beleza, hein? Vai ter que abrir outro layout aí. Caralho, mais merda ainda. Peraí. Tá, não precisa. Vamos lá, olha só. Eu Usa venho canetinha. aqui. Boa, hein? Boa. Cadê? Aqui, né? Boa. Então, ó. Certo? Pá. Aqui ele tentou violar, continuou aqui. Vem na tendência e opa! Fez o quê? Um fundo acima desse, certo? Certo. Então, você tem duas maneiras de traçar isso aqui, tá? Então, a gente vai pegar a projeção. Como é que a gente traça? A gente pega do fundo até aqui, larga, não é isso? Isso aí. Perfeito? Uhum. Se quiser, Roy, usa o contrato em um em V, que aí ele vem sem estudo. Porra, boa, hein? Foi melhor, hein, Bruno? Sua ideia. Bruno. Pronto, aí tu pode desenhar isso aí. Eu não sei onde eu estava, mas beleza. Acho que é antes ainda. Tudo bem, a gente pega outro exemplo aqui, vamos lá. Vamos ver aqui, papapá, vem para cá, vamos Aí dá usar para dar aqui, um exemplo, tá? ó. Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Vamos dizer que, tá? Olha só, formam aqui o fundo, topo, pá, e o pivô seja aqui, tá? Então, como é que a gente traça? A gente vai do fundo Ô, Roy, não é fundo anterior, não é? até o topo. Oi? O início do pivô não seria no fundo anterior? Aí, Pode ser, cara. Eu só peguei aqui só para ver o traçado. Tá bom. Tá, mas Eu beleza, achei você que era tá uma certinho. pegadinha. Eu Não, achei que era não, uma não. pegadinha. Então, olha só. A gente fez o quê? Traçou do fundo até o topo, beleza? Beleza. Tem gente que vai e traça como? Ele vem aqui, mede aqui e traça do fundo. Uhum. Do Certo? fundo, tô falando do mudo aqui. A gente traça do fundo. Tá? E tá tudo bem, pessoal. Não tem problema nenhum, tá? Problema nenhum. Ele simplesmente quer aproveitar o quê? A pernada. Tá bom? E tem Beleza. gente, tá, que faz o quê? Tem a retração, que era o que a gente fazia antes, né? Tem a retração, né? Não. E aí, formou o pivô, ele vai trazer o 61 para cá, perfeito? A gente fazia isso antes, né? Depois mudamos. Por que que a gente mudou? Porque se a gente traça, a gente já fica com todos os alvos, né? Então, Ficou a gente melhor. preferiu traçar porque já fica com todos os alvos. Você vê que dá no mesmo, tá? Aqui, ó. Sim. Se você depois for
adiantar aqui para o 50%, olha lá, vai no próximo alvo, tá vendo? O 38, olha lá, vai no próximo alvo, tá? E a gente deixou mais um aqui, tá bom? Como sendo o quarto alvo, tá? Certo. Ô, Então Roy, a vejam outra que dá no forma de mesmo. a outra forma de traçar, a gente poderia falar que seria uma forma mais conservadora ou não necessariamente? Cara, não sei se mais conservadora, né? Porque você acaba Porque você perdendo vai ter parte do alvos seu alvo, mais né? curtos, né? E você vai atingir, você vai chegar antes dos seus alvos. Você é É, menos audacioso, digamos assim, né? na verdade, você vai ter alvos mais curtos, né? Você vem daqui e traça até o fundo aqui, né? O 100% tá na cara aí já, né? Tá aqui na cara, tá vendo? 161, que seria o nosso 100%, se eu não me engano, ó. É um pouco mais acima ainda. É um pouco mais acima, né? Você vê que quase se equivalem, né? Tá? Talvez sim, talvez não, cara. Você vê que também funciona, né? Olha o 200% aqui, tá vendo? Uhum. Né? Olha como ele bateu no alvo de 100% aqui, tá vendo? Certo. Tá? Então se equivale também, né? São as duas maneiras de traçar, cara. As duas estão corretas e talvez sim, pode ser uma forma mais conservadora. Talvez aqui você tenha a visão clara, né? Tem muita gente que faz o quê? Prefere fazer isso aqui, ó. O cara vai, Pera em proporção, né? faz isso aqui, né? E aí faz isso, ó. Em vez de jogar os 100%, tá? É. Então é isso, cara. Eu não vejo. Pode ser considerar mais conservador assim, por que não? Tá. Agora, tem que ter pivôs claros, né? Como Vamos aconteceu ver se a hoje, gente né, Roy, de tem. manhã, que eu e você estava conversando, nos Hoje 120 minutos, aconteceu né? no 15, né? Aqui, esse Acho que foi aqui no do 15, não 120. foi? Ó, Não, foi no daqui. 120 de manhã. Não foi esse aqui do 15 que a gente Não, esse aí traçou estava no. claro. Do Sim, esse aí estava traçado. 120. Espera aí, deixa eu ver. Esse aí estava claro. Não, Mas de 120 foi o manhãzinha. PFR, não foi? Acho que Não, não não, sim, foi. mas de manhã, lembra que a gente estava falando? No 120 que ainda não armou um pivô, tá para armar? Aí a gente ficou discutindo o fundo do 1 e o fundo do 3, eu e você, lembra? Lembro. Tá, esse fundo aqui, não, mas era pivô É, de alta, né? Não era baixa, né? isso. Não, era o pivô de alta, que a gente Pivô estava de na alta. dúvida, né? Que não estava Agora olha claro a aqui no questão dos 60. fundos. 60 tá mais claro, né? O 60 armou ontem e Ó, cumpriu os alvos, ontem o mesmo. 60 aqui você vem, traçou aqui, né? Ou traçaria daqui até aqui pro fundo, né? Aham. Tá? Então são as duas maneiras aí que o pessoal. Esse pivô, quando é juntinho assim, eu ainda tenho dificuldade de identificar ele. Bruno, pensa sempre o seguinte, ó, tá tudo embolado, né? Mas você tem um fundo, um topo e um fundo, né? Uhum. É Certo? pensar sempre no 1, 2, 3, né? Cara, sempre isso. E aí, se você tiver aqui, ó, topo, fundo, topo, né? Você vai Uhum. pegar aqui E e sempre unir até pensar aqui, né? que é um movimento de reversão o pivô, né? É logo que. Então, por exemplo, tá vindo dessa queda toda, aonde dá-se o início da reversão? Ali embaixo. Aí, ó. Exatamente, né? Exato, isso. Então, é Tá? sempre você pensar isso, é o É. início de reversão. Você pode mudar também o tempo gráfico, tá, Bruno? Se você tiver dificuldade, né, de identificar um pivô, né? Então, por exemplo, Uhum. ó, no 30 está mais claro, não tá? Do que no É, 60, né? Então sim, você vai, ó, tá bem mais claro, né? E pá, tá vendo? Uhum. Ó é, como bateu aqui no Incrível, alvo né? de 100, brigou Nossa. aqui, tá vendo? Tá? sim. Então muda o tempo gráfico. Por exemplo, esse pivô aqui você não enxerga no 120. É o que Não, no faz Entendeu? 120 o não treino da enxerga. divergência, né? É, aqui, ó, no 120 você não enxerga pivô, ó, tá vendo? É uma Não, pernada só, tá? uma pernada só. Mas Vai.
claramente você olha aqui e vê, cara, se eu diminuir o tempo, deve ter algum pivô formado aqui para ele ter feito esse movimento. Diga lá, Edson. Sim. Assim como o Bruno expôs, eu também tenho essa dificuldade em localizar esse pivô, né? Uhum. Esses pivôs. Na sala, enquanto a gente não está no trade, pediria para a gente treinar um pouquinho isso, seria possível? A gente explanar. Claro, com certeza, com certeza. Ó. Vamos até fazer uma coisa aqui, ó. Vamos voltar lá para o... Porque daí a gente vai treinando também, né? São coisas que a gente vai indo no dia a dia, vai fazendo, até que fica repetitivo, né? A gente sempre está lá fazendo os pivôs, tá? É que às vezes, né, cara, a gente está descansando de um trade, né? E aí acaba realmente não falando muito de conceito, né? Mas vamos lá, ó. Aqui você vê algum pivô formado? Dá sim para ver. Tá, teve pivô de baixa e agora o que Isso, ele a fez aqui? reversão. Fundo, Fundo, topo, topo e um fundo mais alto. fundo. Isso aí, isso é um Certo? pivô. Então, se romper isso aqui, é um pivô acionado. Hoje à Perfeito? tarde, no final do dia, deu algum. Ó, você vai chegar aqui e vai traçar o pivô. Isso aí. Certo? Isso aí é de hoje, no caso. É o de hoje, né? É o Então, de hoje. Falei, no final do dia de amanhã, hoje deu. Esse aí é o de hoje. amanhã a Já gente tá armado. tem que estar com isso daqui já preparado, né? Exato. Tá? Ó, você enxerga algum outro tipo de padrão que a gente tenha que estar preparado, não? Retração? Retração eu não faria, cara. Ou até Não, porque é faria, né? projeção, Poderia né? fazer desse Dessa movimento pernada de aqui, baixo. certo? Aonde ele está? Está na cell zone, né? Sim. Então, beleza. Então, a gente tem a retração do movimento de baixa, né? E temos agora um possível pivô, né? Porque ele não confirmou ainda. Ele só Exato. acionou. Só Você para vê que deixar alerta. o candle ultrapassou o candle que acionou, tá? Olha lá. Isso. Tá bom? Então, Respeitou, né? pode ser, respeitou, né? Compensação acionou a mamãe grávida aqui. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas a gente pode começar o dia dessa maneira, né? Ou seja, preparado, tá? Outra coisa, aí vem aqui para o 120, né? O que a gente pode ter no 120, né? A gente teve o PFR formado, ó, cumpriu o primeiro alvo dele, tá? Então, é muito importante vocês traçarem sempre quando vocês enxergarem algum padrão feito, tá? Né? Ó, sim. Ontem teve o que aqui, ó? A gente teve esse PFR, né? Olha até onde ele foi, até 100% do alvo, tá? Tá bom? Então, a gente sempre tem que estar traçando. E o que pode acontecer, pessoal? Ainda pode acontecer o topo duplo aqui, né? Ó, eu tô com divergência, certo? Então, se acontecer esse topo duplo, eu vou pegar aqui com esse aqui e projetar para baixo. Jogar para baixo. Olha aqui como vai lá no candle gatilho, tá? Então, ainda é uma possibilidade, tá? Então, as projeções vocês têm que usar para tudo, né? Candle gatilho não, desculpa, PFR, mamãe grávida, topo duplo, possível fundo duplo, né? Ou seja, qualquer tipo de padrão que vocês verifiquem, né? Vocês têm que imediatamente projetar os possíveis alvos, né? Lembre-se do que está escrito aqui na apresentação, tá?
Os níveis de projeção indicam níveis que o preço poderia alcançar, certo? Então, a gente tem que ter isso na cabeça. Por isso que, às vezes, eu fico um tempão sem fazer nada. Como é que eu vou fazer alguma operação que eu esteja no meio do movimento, cara? Tá? Aham, Faz sentido, né? sim, Sentido nenhum, tá? perfeito. Tá? Então, pessoal, Fibonacci é essencial, tá? Não se vive no índice sem Fibo, tá? Vocês podem ver que todas as nossas operações, eu vou até abrir aqui os meus resultados, tá? Para vocês verem o que mais valida as operações que eu faço. Espera aí que o arquivo é pesadinho, vai abrir aqui. Tá abrindo, pessoal, só um pouquinho. Cada vez mais pesada, né? Quanto mais informação a gente bota, mais pesa, né? Então, olha só. Nossa, demora pra caramba pra abrir a planilha, é pesado. Então, olha só. Vamos mudar aqui para número de 3. Ah, tem que habilitar. Caralho, que merda. Espera aí. Abriu o depuramento disso. Meu Deus do céu. Tá, agora vai. Então, vamos lá. Número de trades, beleza? Vou botar o ano inteiro, tá? Então, ó, são 365 trades, certo? Olha a FIBO aqui, ó. Tá ali, ó. FIBO, canal e candle gatilho. Disparado, tá? Disparado, tá? Então, vejam que, cara, sem FIBO, você não vai viver, tá? Que operação que eu fiz mais? Short, né? 118, né? Tá? Então, sem FIBO, não se vive, tá? Não adianta chorar. Tem que saber traçar FIBO para poder se dar bem no índice, tá? Ó, eu tenho até mais operações contra a tendência, né? Mas quando você seleciona short, que eu falo para vocês, ó, selecionar só short, são 118, perfeito? Uhum. Olha aqui a tendência da short. 71 a favor, 31 contra, tá? Ou seja, maioria esmagadora a favor da tendência, tá? Perfeito? Perfeito. Então, pessoal, FIBO é vida, tá? Sem FIBO a gente não vive. Não adianta, tá? E para mim é em todos os ativos, tá? Quem opera dólar, quem opera milho, quem opera qualquer outro ativo, Petrobras, né? Tem que saber traçar FIBO, tá? Para mim é uma ferramenta que não tem como sobreviver no trade se não souber traçar. Perfeito, galera? Ficou alguma dúvida? Querem rever algum conceito, alguma coisa aí que passou? Não, por hora não. Acho que assisti mais umas 2 vezes essa aula aí. Tá, pessoal? Então eu vou disponibilizar lá no YouTube a gravação, tá? Assistem,
E Beleza, qualquer pai. dúvida, eu estou à disposição. E amanhã tem até 8h31 para entrar na sala, hein? Isso aí. Tranquilo. Combinado, Roy. Beleza, Combinadíssimo. galera? Bom descanso aí. Um Valeu. abraço. Tchau, Valeu, tchau. boa noite. Valeu, Valeu, Roy. Valeu, Roy, Até um mais. abraço. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado. Tchau, boa Boa noite. noite. Até amanhã. Falou.